que embora, coronavírus! Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo, procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó, do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através do Facebook Telesaúde no Sertão. Então, pessoal, estamos de volta. E para dar continuidade com o painel de Educação Permanente e Capacitação Profissional, nós convidamos a mestre Viviane Isabelle, enfermeira e professora efetiva da Escola Multicampo de Ciências Médicas, Marina Costa, enfermeira responsável pela Clínica Escola da MCM, e Diógenes Moura, enfermeiro do Hospital Regional do Seridó e aluno do 8º período de Medicina da MCM. Primeiro, gostaria de passar a palavra para a professora Viviane. E aí, professora, como é que tem sido essa vivência da educação permanente e essa questão da capacitação na pandemia que vivemos? Boa noite. Então, boa noite, Lucas. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Então, assim, primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite das pessoas que estão organizando, né, Raquel, professora Ana Luísa e Ana Karine, né, e hoje eu e Marina e Diógenes vamos falar um pouquinho para vocês dessa experiência que tem sido essa capacitação, uma experiência muito, muito interessante, né? Antes da gente iniciar, eu gostaria a falar da experiência propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a simulação, né? Que nossa capacitação, ela tem sido baseada na simulação realística, né? A simulação, ela é um método, né? Um método de aprendizagem ativo, e nesse método, a gente consegue criar um cenário muito próximo do real, em que os alunos, os profissionais de saúde, eles têm a oportunidade de vivenciar uma problemática muito parecida, né, uma problemática com que eles se encontram no serviço deles, e a partir disso, né, eles refletirem sobre a atuação deles. O que é vantajoso? É um ambiente protegido, é um ambiente seguro, em que não oferece risco para o paciente, que na verdade vai ser um simulador, vai ser um boneco, digamos assim, né? E ele tem a oportunidade de aprender, de refletir sobre a postura dele, né? Então, essa simulação, a gente fala que é uma aprendizagem significativa, porque tem muitos ganhos, né? Ganha quem faz e ganha também o outro, que muitas vezes está assistindo, que está visualizando, né? Então, a gente tem ganhos muito elevados aí, em torno de 75% a 90%, né? Nessa conjuntura, né, continuando nesse pensamento, o professor, que no caso aquele que fornece essa simulação, ele atua como um facilitador, né? De uma forma horizontalizada, empática, em que a gente quer que o aluno, o profissional, ele construa o conhecimento dele, ele desenvolva competências, né? As competências é ter aquelas características que são necessárias para desempenhar alguma função, alguma atividade. Então, características essas seriam competências essas que estariam relacionadas com habilidades, com atitudes, com conhecimentos, né? E aí a gente costuma falar que para criar uma competência, a gente passa por 4 fases, né? Tem quando a gente está no início, a gente é um incompetente inconsciente. A gente não sabe, né, fazer e nem sabe que não sabe. Na segunda fase, a gente tem um incompetente consciente, né, que não sabe fazer, mas agora ele sabe que não sabe. Na terceira fase, a gente tem um competente, nós temos um competente consciente, que aí o exemplo mais claro que eu acho é quando o indivíduo ele acaba de tirar uma carteira, por exemplo, né? Ele é habilitado a dirigir um automóvel, né? Então ele é competente para isso, mas ele
ainda quando entra no carro, ele tem que pensar, ou para ligar, vou colocar o pé na embreagem, vou passar a primeira, ele tem que ficar revisando esse processo. E o último ponto, né, a quarta fase, é o competente inconsciente. É quando se torna medular esse processo, né? Então, ele vai, entra no carro e já sai, não precisa ficar pensando, né? Então, a gente cria aí um verdadeiro modelo mental, né? A partir de muito treino, a gente chega nesse ponto, né? Que é o que a simulação ela vem propor, né? Que a gente consiga se tornar competentes inconscientes, né? Então, a simulação ela é antiga, ela vem desde lá dos anos 60, mas a partir de um relatório que a gente chama, né, Rara é Humano, o nome desse relatório, que foi em 1999, que foi constatado muitos erros médicos, né, principalmente esses erros estavam relacionados com problemas de comunicação, do relacionamento entre as equipes, então a simulação ela passou a ser bastante recomendada, né, para capacitar esses profissionais da saúde. Só que quando a gente pensa na educação de adultos, tem algumas variáveis que são muito importantes. O adulto, ele só aprende aquilo que interessa a ele, né? Então, primeiramente, tem que haver uma motivação intrínseca para ele querer aprender, tem que haver um ganho pessoal, né, para ele, de fato, querer aprender. Então, eu me incluo, porque quando eu coloco educação de adultos, né, inclui todos os alunos, né, pessoas que já pensam de forma própria, né, assim. Então, a gente se faz 3 perguntas, né? A gente se pergunta o que aprender, por que aprender e como aprender, né? E aí, pegando esse gancho, eu vou para nosso primeiro momento de capacitação, que quando Diógenes, né, que é aluno nosso, mas que também é enfermeiro de formação, atua no hospital regional aqui da cidade, ele ligou para mim muito preocupado, porque foi acordado na gestão do hospital e junto com a CESAP que ele iria capacitar os profissionais. E ele tinha feito algumas partes teóricas e práticas, e as pessoas estavam com muita dificuldade, elas queriam aprender, ou seja, a gente já sabia o que e o porquê, só que de hoje não estava encontrando uma forma adequada, estava achando que a forma que ele estava fazendo não estava sendo eficaz. E aí surgiu a ideia de criar, né, um cenário simulado, né, criar uma simulação realística sobre uma situação que é essa do Covid, né, que o Diógenes foi cotado para capacitar esses profissionais frente à pandemia, né, no Covid, na assistência no Covid-19. Montou uma verdadeira força-tarefa, né, um trabalho extremamente colaborativo, profissionais do hospital regional, docentes da MCM, técnicos da MCM, né, e os residentes de clínica médica que também deram suporte, administração, e a partir daí a gente elaborou um instrumento, né, um instrumento em que o foco foi o manejo clínico desse paciente suspeito ou diagnosticado com COVID. A gente trabalhou aspectos da biossegurança também, né, paramentação, desparamentação, mas com foco nesse manejo clínico, que aí iniciava com o atendimento inicial e a gente progredia para um cenário mais complexo. Nisso, foi contactado o núcleo, né, Educação Permanente do Hospital Regional, e eles dimensionaram 50 profissionais para a gente, que veio em 10 equipes de 5 profissionais, de categorias diferentes, né? Um médico, geralmente uma enfermeira, mas às vezes vinham um ou 2 enfermeiros, fisioterapeuta e 2 técnicos de enfermagem, né? E aí essa capacitação, nesse primeiro momento, né, que foi uma iniciativa do hospital, né, através de Diógenes, aconteceu há mais ou menos um mês, né? Lá por volta do dia 29, dia 30, acho que foi o último momento que a gente teve. E como é que acontecia essa simulação com esses profissionais, né? Então, primeiramente, para que uma simulação ela aconteça e seja eficaz, a gente tem alguns elementos que são importantes e são indispensáveis. Então, esse conteúdo teórico, ele tinha sido passado previamente para esses profissionais de saúde, né? Diógenes tinha ministrado uma aula teórica, a gente disponibilizou protocolos, recomendações, por exemplo, da Associação de Cuidado Intensivo, alguns vídeos, né, feitos pelo fisioterapeuta lá do serviço. E aí, depois que eles tiveram esse momento teórico, a gente
trouxe eles para esse cenário, né? Esse cenário que a gente construiu lá no laboratório de habilidades clínicas e simulação da MCM, né, no segundo andar. Então, a gente construiu ele com ventilador mecânico, com simulador de média fidelidade, monitor, carrinho, tudo que existe à disposição no serviço, a gente, dentro da nossa limitação, a gente trouxe e montou um cenário mais real possível, né? Por isso, simulação realística. E quando eles viviam esse cenário, mais ou menos uns 30, 40 minutos, eles gastavam para conseguir chegar, né, até onde a gente esperava. E depois a gente tem... sim, eu esqueci de citar. Antes de eles entrarem no cenário, eles tinham um momento que a gente chamava de briefing, né, que a gente chama de briefing. Eles conheciam o cenário, a gente mostrava tudo que tinha à disposição para eles, de equipamentos e materiais, para que eles ganhassem confiança, se ambientassem, e aí sim, quando eles estavam prontos, eles entravam no cenário. E aí durava em torno de 30, 40 minutos, e em seguida a gente tinha um debriefing, né? Que é esse momento que a gente chama, o momento após, é um feedback um pouco mais elaborado, porque a ideia é fazer o profissional, ele descrever o que ele viveu, as emoções que ele sentiu, a partir disso a gente analisar os pontos positivos, os pontos que ele ficou em dúvida, que ele achava que poderia fazer diferente, se tivesse a oportunidade de fazer novamente, e a partir disso uma síntese, né, dos pontos chaves que a gente queria, né, reforçar com essa simulação. Então, assim, foi muito, muito rico esse momento, porque nos nossos debriefings a gente alcançou, assim, discussões muito acaloradas, muito enriquecedoras. Nós tivemos desde ex-alunos nossos participando, como também profissionais já bastante experientes. Então, essa troca, ela foi muito legal, né? Diógenes recebeu até alguns feedbacks lá do pessoal do hospital, que aí depois ele pode falar melhor para vocês, né? Então, esse foi o primeiro momento em que aconteceu uma capacitação, e o segundo momento foi há pouco mais de uma semana, né, que a gente recebeu um ofício da CESAP solicitando apoio da UFRN para capacitar os profissionais recém-contratados, né? Então, nesse momento, assim, envolveu não só o pessoal daqui, de Caicó, nós da MCM, né, que nos prontificamos a qualificar o pessoal aqui da 4ª região, que vai ser destinado tanto para o Hospital Regional Mariano Coelho, como também o Hospital Regional do Seridó, mas como também o pessoal lá em Natal, que está fazendo essa capacitação para os profissionais que vão entrar nos hospitais lá da região deles, né? Então, a partir disso, a gente montou novamente uma nova força-tarefa, porque é um trabalho, gente, realmente colaborativo, assim, ninguém consegue fazer nada só, porque a gente precisa tanto de profissionais com expertise para criar esse protocolo, né, esse instrumento, protocolo, né, esse instrumento que a gente vai do cenário, né, como também durante aquele debriefing, o momento que eu falei, que é o momento da gente refletir sobre o que foi feito. É importante ter médico, ter fisioterapeuta, ter enfermeiro, porque a gente consegue ter uma discussão mais rica, né? E tem coisas específicas, eu como enfermeira, foge da minha formação, né? Então, realmente, a gente montou essa força-tarefa novamente, e essa semana está acontecendo lá na escola, esse momento de capacitação para esses profissionais recém-contratados. Ontem, a gente teve 3 equipes, e sexta-feira vamos estar recebendo mais 3 equipes. Pela manhã, irão vir profissionais de Currais Novos, né? E à tarde a gente vai ter um grupo do Hospital Regional de Seridó. Então, esse momento continua sendo sobre esse manejo clínico e também a parte de paramentação e desparamentação, mas a gente pretende ainda ter um segundo momento sobre ventilação mecânica e fisioterapia respiratória. E isso a gente ainda está construindo esse instrumento, a gente está elaborando, né? Mas é isso, né? Eu tenho algumas fotos aqui, vou mostrar rapidamente para vocês, né? Sobre umas fotos dos profissionais vivenciando o cenário. Deixa eu compartilhar aqui, Estou aprendendo aqui, acho que vai dar certo, né? Então, pessoal, aqui a gente tem as fotos desse primeiro momento, né? Que é até Joel, que é um ex-aluno nosso, e que é o cenário, né? Vocês dá para perceber que tem
uma estrutura muito similar, né, de um cenário hospitalar mesmo, né? Então, a gente trabalhou sequência rápida, né, de intubação, trabalhamos aí alguns protocolos que estão sendo utilizados. E esse momento aqui é o momento de debrief, né, que era feito em outra sala, nesse formato, assim, numa mesa, todo mundo junto, horizontalizado, né, conversando, podendo refletir sobre as ações desenvolvidas. Aí também cheguei aí eu e Diogo chegamos aí para o Panorama 95 na rádio, também falar um pouquinho sobre essa atividade, né? Recebemos mensagens de pessoas interessadas como se inscreverem, mas é tudo via o NEP, né? Então não é nós que dimensionamos, são eles que dimensionam. Aqui foi o momento que aconteceu terça-feira, o médico que estava cotado para a nossa equipe faltou, mas o professor Kleber estava lá e nos ajudou. Ele é profissional também do regional, está atuando nos isolamentos. Então, ele entrou, né, viveu o cenário, foi muito bacana, né? E aqui no final, estamos eu, né, o residente e uma médica lá do hospital que estão fazendo essa parte de eu mexendo no simulador e elas tratando de tentar pegar todas as nuances do cenário para que a gente possa ter uma discussão mais rica, né? Então, eu acho que era basicamente assim isso que eu tinha para passar para vocês, né, gente? Vou deixar um pouco com Diógenes e Marina para descreverem mais acerca das atividades que eles estiveram junto comigo. Estou extremamente feliz de poder estar auxiliando nessa atividade, sendo, na verdade, um canal, né? Porque a gente é apenas um veículo, né? E eu fico muito feliz de poder fazer algo pela nossa região, pela nossa população, em um momento tão crítico como esse que nós estamos enfrentando. E a MCM sendo peça fundamental desde a sua implantação, né? Que tem esse propósito muito forte de colocar a universidade a serviço da comunidade, que eu acho que a universidade pública é isso, né? E a gente tem que se dispor e fazer o melhor que a gente pode. Então, é isso. Obrigada. Muito bom, Viviane. Gostaria de agradecer pela sua apresentação. E agora, gostaria de convidar a Marina a falar um pouco mais sobre as ações de capacitação que ela vem desenvolvendo. Boa noite, Marina. Pessoal, a gente está com alguns problemas com a Marina. Eu esqueci de ligar o microfone. Então, só boa noite a todos novamente. Obrigada pelo convite de poder participar desse momento e parabéns a todos os envolvidos nessa organização. Um terceiro momento que ocorreu de capacitação na escola, ele veio de uma demanda pela CESAP, que era de uma capacitação que já estava ocorrendo em parceria da CESAP com a ANP. Essa capacitação ela ocorria em Natal, na região do Seridó, em Mossoró e em Apodi. E eles precisavam de um apoio para a realização da parte prática. Entrar em contato conosco para dar esse suporte. Essa capacitação ela era direcionada para os profissionais do Hospital Regional do Seridó, o Hospital Regional Mariano Coelho, em Currais Novos, e para as enfermeiras da Liga, aí em Caicó. Então, foi uma capacitação que envolveu médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Essa capacitação ela ocorreu no finalzinho de abril, foi em apenas um período, eram cerca de 18 profissionais que participaram. Um pouquinho diferente das outras capacitações que ocorreram, essa ela já ocorreu por estações. Já foi uma metodologia que, como estava sendo aplicada
nos outros municípios, a gente teve que replicar a mesma metodologia. Então, ela ocorria por estações. Numa primeira estação era abordado a paramentação e a desparamentação, e na segunda e terceira estação era abordado a questão do manejo clínico das vias aéreas, tanto a intubação quanto a cricotireoidostomia. Então, eram abordados esses dois procedimentos. E aí, os profissionais, eles eram convidados a realizar o manejo, a assistência àquele paciente, e em seguida era discutido o que é que teve de erro, o que é que teve de acerto, quais foram as dificuldades. E aí, apesar dessa metodologia por estação, ela ter algumas limitações, mas mesmo assim ela permitiu fazer um levantamento do conhecimento prévio desses profissionais e em seguida conseguir discutir aquilo que obtiveram dificuldade e ver a forma adequada de realizar aquele procedimento. Sempre atentando, que acho que quem participou dessas capacitações teve que ter em mente, que essas orientações elas têm que estar baseadas nos protocolos que os profissionais estão utilizando no serviço, porque também não adiantava trabalhar um protocolo que quando chegasse no serviço, eles estavam trabalhando outro. Então, foi importante alinhar esse conhecimento para que a capacitação tivesse êxito, né? Realmente fosse um bom aprendizado. E foi isso. E aqui eu trago também, gostaria de relatar também nessa questão das capacitações, um pouco do desafio que foi, enquanto coordenadora dos laboratórios, de dar todo o apoio a essas capacitações, de mobilizar a equipe, de mobilizar equipamentos para que fosse possível a realização. Um dos pontos que a gente teve assim o primeiro cuidado, foi em relação à quantidade de pessoas por grupo. Então, a gente precisava fazer uma restrição para evitar a aglomeração de pessoas dentro do laboratório e que a gente conseguisse disponibilizar um espaço em que essas pessoas pudessem ficar, pudessem realizar aquela simulação, aquele procedimento com segurança, evitando aquela proximidade muito grande. Então, a gente restringiu aí os grupos, ficaram organizados de 4 a 6 pessoas e a gente conseguiu realizar bem dessa forma. Foi uma das opções que nós tivemos. A outra coisa foi em relação ao acesso. Então, como a gente sabe, a escola ela fica no prédio onde a gente também tem a liga, e aí o acesso desses profissionais que estão na linha de frente, e aí eles cruzarem nos corredores com os pacientes da liga, então a gente teve que ter aí um cuidado em relação a isso. E aí eu agradeço a ajuda da administração, que nos ajudou a ver a melhor forma de acesso, por qual a entrada seria, para a gente poder facilitar e evitar o cruzamento dessas pessoas, né? O outro ponto foi em relação a organizar o cenário propriamente dito. Então, eu precisaria deslocar uma equipe para organizar os cenários, mas aí eu teria que ter o cuidado também dessa equipe, do contato dessa equipe com as outras pessoas, né? E aqui eu agradeço a equipe do laboratório também, a Amantino, Bruno, Gabriela, Renata, que nos deram esse suporte. E aí, qual foi a medida que nós pensamos para resolver isso? Pensamos em um horário que fosse de menor movimento na cidade, de menor movimento no prédio, para que a equipe pudesse ir e montar esses cenários. E aí ele teria tanto mais segurança e evitando riscos para esse profissional que iria participar. Outro ponto dessa montagem dos cenários foi a questão dos equipamentos. Então, a gente precisava de alguns materiais e de alguns equipamentos que nós não dispunhamos no laboratório. E aí foi muito importante a articulação junto com o Hospital Regional para nos ceder, né, alguns equipamentos, alguns materiais que nós não tínhamos. Né? Por exemplo, em alguma das simulações, iria precisar do ventilador mecânico, que a gente não tem no laboratório. Então, eles nos emprestaram o ventilador mecânico, que era um equipamento fundamental, né, naquela simulação. Então, essa parceria foi fundamental para que as capacitações elas ocorressem de forma adequada e também a gente conseguisse garantir a segurança, a efetividade, o aprendizado de todos esses profissionais. E o outro ponto que também assim foi um pouco preocupante foi na questão da higienização dos simuladores. Então, é uma preocupação que a gente, enquanto equipe do laboratório, nós já temos essa preocupação da higienização desses simuladores, e aí, com essas capacitações, surgiu um cuidado maior.
E aí a gente conversando, reunião entre a equipe, nós pensamos em qual seria a melhor forma de estar realizando essa higienização. Porque devido ao material que esses simuladores são feitos, são fabricados, eles não permitem a utilização de muitos produtos. Por exemplo, o álcool a 70%, ele não pode ser utilizado em alguns simuladores, né? A água sanitária também não pode ser utilizada. E aí fomos buscar, junto com os fabricantes desses simuladores, quais seriam as recomendações diante dessa situação para a gente estar realizando. Então, foi fundamental essas orientações dos fabricantes, porque aí a gente permitiu entender que alguns materiais poderiam ser lavados com água e sabão, outras peças já poderiam utilizar o álcool a 70, outras, por sua vez, já teriam que ser descartadas se fossem utilizadas. Então, isso foi fundamental, porque a gente precisa também, além de realizar a capacitação, a gente precisa garantir que aquele simulador vai ser bem utilizado e que a gente vai manter também de forma segura para todos os participantes dessas capacitações. Então, essa foi um pouco da minha experiência com as capacitações e eu acho que está sendo, assim, um momento bastante relevante para a escola poder estar contribuindo, poder estar apoiando essas capacitações. Sem dúvida, a gente ciente da responsabilidade social, ciente do nosso papel diante de tudo isso, a gente vem deixando abertas as portas e dando apoio a todas essas capacitações que vêm ocorrendo e que chegam até nós. É isso. Excelente, Marina. Eu queria registrar aqui que os painelistas têm recebido muitos elogios no chat do YouTube, viu? O pessoal elogiando muito a MCM e os painelistas. Então, de parabéns. E, para finalizar, eu gostaria de chamar a fala de Diógenes para contar um pouco sobre o impacto dessas ações na qualidade da assistência no hospital. E Diógenes, que tem vivenciado na prática os impactos da pandemia, né, no hospital regional. Então, boa noite, Diógenes. Fique à vontade. Boa noite, Lucas. Eu queria iniciar, né, agradecendo a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha experiência no webinar. E parabenizar quem teve essa ideia, porque realmente a gente, enquanto universidade, a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo. E tudo isso que a gente tem feito, mesmo nesse momento parado, ela fala um pouco sobre a responsabilidade da universidade no Brasil e a responsabilidade da MCM na região do Saidó, né? A população, ela paga para que a gente esteja aqui, ela paga para que a gente desenvolva as nossas ações e nós precisamos utilizar do nosso conhecimento e tudo que a gente produz para devolver isso para a comunidade. Eu acho interessante, eu sou entusiasta disso, quem me conhece sabe muito bem. E aí, o que é que aconteceu para entrar nessa questão da simulação? Anteriormente, quando a gente não estava nem pensando que a pandemia teria os impactos que hoje a gente está tendo, a direção do hospital me convidou para fazer parte de um pessoal que seria responsável por treinar, por pensar ações sobre o coronavírus. Isso a gente nem tinha ideia dos impactos que aconteceriam. Eles pensavam que seria, por exemplo, só uma pessoa por região que conseguiria coletar os testes para essas pessoas que tinham suspeita de coronavírus, ou seja, a gente não tinha noção nenhuma do que iria acontecer. Semanas se passaram, e aí eles chegaram para mim de novo e disseram: a gente está muito perto da gente, o que é que a gente tem que fazer agora, nesse momento? Aí eu pensei assim e disse: não, vamos treinar o pessoal para receber essas pessoas com coronavírus. Aí eu fiz o primeiro treinamento teórico, todo mundo reunido lá no hospital, ou seja, o contexto era completamente diferente, e falei sobre o coronavírus, eu, doutora Pâmera, eu e doutora Pâmera e Júlio, que é um outro enfermeiro. A gente falou sobre paramentação e desparamentação, e a gente ligou a antena do pessoal, dos profissionais do hospital, para o que poderia vir a acontecer. Isso serviu até de espelho para outros hospitais na região, outros hospitais de menor porte, e para que aquelas pessoas que estavam presentes naquela reunião levassem as ideias e o que estava sendo proposto naquele momento para essas unidades de saúde. E aí a situação foi passando, a gente teve suspensão das aulas e o medo em torno dos profissionais ele cresceu bastante.
Por que Diógenes, o medo entre os profissionais cresceu bastante? Primeiro, pela questão de que tudo era muito novo. Tudo é muito novo. Nesse momento, a gente não fala da pessoa mais experiente do serviço, a gente não fala da pessoa que trabalhou durante anos, a gente fala da pessoa que está mais preparada para esse momento, da que mais estudou para esse momento. Então, tudo é muito novo. Se a gente for observar como a gente fazia uma intubação de um paciente antes e como a gente faz agora, as drogas mudaram, a forma de inserção do tubo mudou, a forma de conexão ao ventilador mudou, os parâmetros ventilatórios mudaram. Então, tudo novo. E como é que a gente ia trabalhar? E chegou, a partir desse momento também, a notícia de que nós seríamos referência no CERIDOC para tratamento do COVID. Todo mundo se assustou. O segundo ponto, e um ponto muito importante, é porque a equipe ela fica muito exposta ao coronavírus. Qual é o maior risco? Porque tudo se muda. Por causa da capacidade de infecção que o coronavírus tem, que é altíssima. E muitos profissionais de saúde no mundo, eles têm morrido de coronavírus, infelizmente, porque alguns estudos mostram que a carga viral que a gente recebe durante tais procedimentos é tão alta que não dá tempo do corpo, do sistema imune preparar a defesa adaptativa. Então, a gente tem um recrutamento desse sistema imune de forma inadequada. Essas pessoas acabam desenvolvendo o fenótipo mais complicado da doença, em que aquele a gente tem dificuldade de ventilação e tudo mais. Tudo por causa de quê? Da geração de aerossóis, principalmente durante os procedimentos de oxigenoterapia e de manutenção de oxigênio, e que é a prática do hospital. Se a gente pensar, o que a gente tem? 2 perfis. O primeiro perfil daquela pessoa que vai procurando unidade básica de saúde, que ela tem sintomas leves, que ela precisa ser afastada do sistema de saúde. E o segundo perfil, que é aquele perfil de pessoa que precisa de assistência ventilatória e que é o recomendado que justamente vá para o hospital. E o terceiro ponto é que os nossos profissionais, eles adoecendo, a gente precisa ter um afastamento em massa deles da assistência. Então, o que a gente tem? A gente tem queda da qualidade dessa assistência. Então, muitos doentes não terão assistência da forma adequada por conta disso. Fora que esses profissionais de saúde adoecem as pessoas de casa, eles deixam o serviço desfalcado e acaba que, de fato, a saúde desse profissional é comprometida, a assistência é comprometida, o funcionamento do hospital é comprometido, tudo é comprometido. Então, daí é importante a gente se atualizar dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão lá todos os dias trabalhando com essas pessoas que possuem o coronavírus, né? Eles precisam ter. E aí foi pensado em outros momentos mais para demonstrar realmente como seria a prática, para demonstrar, por exemplo, a um médico que sempre trabalhou, que tem 20 anos de formação, que sempre trabalhou daquela forma, que ele precisava mudar, por que mudar, como mudar e dar instrumentos para essa pessoa mudar. Então, eu comecei a fazer formações teóricas. Eu já não conseguia mais fazer presencial, porque já não tinha mais condições de juntar todos os profissionais de saúde em um ambiente fechado. Profissionais esses possivelmente já estavam começando a adoecer de forma assintomática. E aí eu fiz pela internet. Eu peguei um tubo de oxigênio, peguei um filtro bacteriológico, peguei os guidelines que a própria MCM fez e a gente, em comum acordo, decidiu adotá-los por respeitar a qualidade técnica mesmo do que foi feito. E eu resolvi apresentar para essas pessoas. E estava todo mundo extremamente interessado naquilo que eu estava falando. Todo mundo estava muito interessado em aprender, em colocar em prática. E aí eu fiz esse momento teórico. Sendo que as situações críticas elas foram acontecendo, e os profissionais, por mais que tivessem minimamente o conhecimento teórico, por mais que eles tivessem estudado, por mais que eles estivessem a par de tudo isso, eles não estavam conseguindo prestar assistência de forma adequada e estavam comprometendo minimamente na assistência ao paciente, mas não só assistência ao paciente, porque se a gente for pensar numa pessoa que convive com o coronavírus, né, a gente poderia
a maioria das ações fazer como uma pessoa normal. No entanto, a chance da equipe se infectar com o coronavírus é altíssima. Se a gente, por exemplo, fosse intubar um paciente com o tubo aberto, o tubo ele chegaria na via aérea como qualquer outra pessoa, como uma pessoa que não convive com essa doença, né? No entanto, a carga de partículas virais geradas na aerosolização desse procedimento é altíssima. E aí todo mundo começou a ficar assustado, o pessoal ficou com medo de realmente fazer esses procedimentos, quando fazer. Oxigenoterapia, por exemplo, que antes a gente tinha, o paciente ele chegava pela nossa prática mesmo, a gente acabava colocando a máscara de Ventura 50% com alta litragem e era prática até então. No entanto, nesse contexto, a gente não pode fazer isso. A gente não pode utilizar a máscara de Ventura. E aí, o que é que a gente vai fazer? Né? Foram surgindo essas demandas e elas foram acontecendo e o pessoal foi se assustando muito. Aí eu parei e, no momento, assim, a direção me ligou de novo, pedindo para que isso fosse feito. E aí eu disse que não tinha condições de se fazer outro momento teórico e que a solução seria os profissionais estudarem em casa por si só, tudo isso que deveria ser feito, mas a gente sabe que educar adulto, educar pessoas que estão trabalhando com uma carga horária triplicada, a maioria das vezes, porque é o que vem acontecendo, é muito difícil. Em que momento uma pessoa que passou 48 horas de plantão numa UTI, que tem 24 horas de descanso para voltar de novo ao serviço, como é que ela vai parar nessas suas 24 horas de descanso para estudar? Tendo o ponto de vista também que se você não tiver descanso, você vai ter liberação de muito cortisol, consequentemente imunossupressão. Enfim, é uma cascata de coisas que vem a acontecer. E aí eu tive a ideia de ligar para a professora Viviane e tentar, de alguma forma, propor um momento prático para que isso acontecesse. E aí eu tive muito sucesso nisso quando eu tive essa ideia, quando eu tive a ideia de realmente juntar o serviço que eu trabalho, né, e que eu tenho dedicado agora bastante tempo a ele, junto à minha formação, né, de médico, a estrutura que a gente tem na MCM, que é uma estrutura enorme. Então, por que não juntar isso? Então, eu fiz a ligação, tive muito sucesso com isso, nessa ligação com a professora Viviane, e a gente começou a pensar no cenário e simplesmente as pessoas foram se agregando, diversas pessoas, professor Pacheco, professor Belísio, os residentes de clínica médica, o pessoal da fisioterapia e tal, foi se juntando para que de fato a gente conseguisse fazer um cenário prevendo a maioria das situações em que a gente encontrar no paciente COVID, que seriam necessários uma assistência diferenciada a esse paciente. A gente não conseguiu abordar todas porque, de fato, é muita coisa, tem muita coisa nova, muita situação diferente. Por exemplo, uma delas é a pronação, que a gente não conseguiu ainda treinar, que assim, tem um efeito muito bom, né, para o paciente, mas que exige uma técnica impecável da equipe, por causa de risco de acidente com o paciente, por causa de risco de contaminação, de infecção e tudo mais. A gente não conseguiu. Mas aí a gente pensou num ambiente em que, a princípio, a gente teria um paciente que procuraria, aquele paciente padrão que procura o hospital, que ele está com desconforto respiratório, na maioria das vezes, podendo sim ou não apresentar um uso de musculatura acessória na respiração, desconforto respiratório, mas a gente sabe que no contexto do coronavírus, esses pacientes eles podem estar com essa sensação e apresentando uma dessaturação, mas aí a gente trouxe um paciente com desconforto respiratório e a gente colocou um ambiente de simulação prática da MCM como se fosse um ambiente de isolamento de COVID de urgência. O paciente ele passava pelo acolhimento e ele estava na sala disposto para a equipe gerenciar o atendimento dele. E aí a gente procurou simular ao máximo os ambientes do hospital. Eu tentei colocar ao máximo o carrinho de parada da forma em que ele é disposto lá no hospital, com equipamentos que a gente utilizaria e equipamentos que a gente não utilizaria também, que é para ver realmente como é que aquele profissional ele estava fazendo esse manejo. Eu tentei simular até a ficha de atendimento
a gente trouxe o ventilador, que foi de um ganho enorme lá para a MCM, com as nossas limitações a gente conseguiu fazer. E a gente conseguiu, como o Viviane mesmo falou, colocar profissionais já experientes para, de fato, se porem de frente a um paciente com Covid, que mesmo que simulado ele deveria tratar como se fosse um real, e mesmo que simulado ele precisaria tratar esse paciente, e ele tinha diversos desfechos possíveis. E aí foi um sucesso mesmo essa parte prática. Lembra que eu já tinha feito uma parte teórica com eles, eu disponibilizei material, disponibilizei todos os protocolos, o pessoal de fato estudou muito, o pessoal tinha na cabeça todas as fases de paramentação e desparamentação, por exemplo, que é algo extremamente importante. Eles tinham na cabeça todos aqueles momentos de como fazer, como proceder. Primeiro coloca o catéter de oxigênio, 4 litros por minuto, tudo muito bonitinho, mas na prática as coisas lá se embanavam, e a gente pôde corrigir afinar essas áreas realmente do que estava acontecendo. E foi muito bom, assim, muito proveitoso. E o engraçado é que durante o debriefing eles mesmos aprontavam as coisas que eles fizeram da forma que não deveria ter sido feita. A gente deu muita força para os profissionais os profissionais, como enfermeiro, fisioterapeuta, para que eles tivessem um aporte teórico, para que eles pudessem contestar quando uma prática fosse prescrita e não fosse adequada. Do mesmo jeito, a gente deu instrumentos para o fisioterapeuta ser ponderar um enfermeiro, toda essa equipe ela ser regida de uma forma muito unânime. E aí a gente volta para a prática, né? Depois de tudo isso feito, e toda essa simulação ter sido feita, a gente volta para a prática. Na prática, a gente notou que a assistência ela melhorou, eu acredito que uns 80%. Mesmo a gente não conseguindo ter essa simulação com todos os profissionais, mesmo a gente tendo limitação de cenário, mesmo a gente não tendo não sendo paciente real, mas a gente teve uma melhora de 80% da assistência a esses pacientes com Covid, da assistência, da qualidade da assistência e da proteção individual, que é extremamente importante nesse momento. E aí os feedbacks que eu recebo todos os dias, até hoje eu recebo feedback no serviço, de que a prática ela foi realmente, ela mudou a qualidade de trabalho desse profissional. Hoje eles sabem minimamente se paramentar, e os que não participaram, eles acabam buscando aquelas pessoas que participaram para tirar dúvidas, e eles também se mostraram muito animados em procurar. Eles me procuram o tempo todo para tirar dúvidas, e realmente os feedbacks que a gente recebe aqui são os melhores possíveis. Vem de todas as partes da equipe, até eu recebi um feedback inusitado de uma higienista que percebeu que a equipe estava trabalhando de forma mais unânime. E me surpreendeu assim, porque ela percebeu tudo aquilo e veio me relatar, e me relatou citando a ação da simulação que a gente tinha feito. E isso também impacta, a gente acha que não, mas isso também impacta diretamente o serviço dela, né? Que ela pode ser infectada por causa de um profissional que se infectou e está assintomático, do pessoal que tocou numa superfície inadvertida e saiu sem luva tocando nos materiais, e ela, para fazer aquela higiene, ela também entra em contato com isso. Então, os feedbacks foram os melhores possíveis. E a minha esperança, e eu acho que vai ficar, porque os profissionais que fizeram isso são profissionais que são efetivos do serviço, essa ação ela vai melhorar muito a assistência daqui por diante no hospital regional. A gente treinou também, dentro do cenário, entrou um momento de ACLS, em que as pessoas elas precisavam conduzir uma parada cardiorrespiratória. A gente treinou, a princípio, por hipóxia, que gera sistolia, depois, que é um evento que, infelizmente, politicamente, foi muito errado, que era a fibrilação ventricular desses pacientes por causa da associação de medicamentos, né, que a gente sabe muito bem, não vai entrar no médico, que também vinham acontecendo.
E a gente treinou esses dois eventos, Carlinhos. A gente treinou a equipe para tudo isso. E a gente também treinou a Série S com eles. Então, a assistência, ela vai no hospital, mesmo passando o coronavírus, que eu espero que seja muito rápido, ela tende a melhorar para todo mundo, para todo profissional, toda pessoa que mora na região do Saridó e para todos nós mesmo, que a gente vem de outras regiões para cá estudar e ensinar e tudo mais. Vai melhorar a assistência para todo mundo. Eu acredito que a gente vai deixar um fruto muito bom dessa assistência aí e vai deixar principalmente o querer, porque eles vão perceber que aquela prática que eles tinham há muito tempo, ela era uma prática que não era uma prática adequada. Eles viram que precisam realmente se reciclar e eles estão correndo atrás disso. E eu acredito que eles vão permanecer nessa busca aí pela atualização. Acho que é isso. Excelente iniciativa, viu, Diógenes? E esse, eu acho que é um dos papéis da Universidade Pública e da Ciência, dar esse retorno à sociedade. E as iniciativas de vocês todos hoje demonstram que a MCM ela tem cumprido seu papel na região, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, né? Então, gostaria agora de iniciar as perguntas, tem várias aqui, mas eu queria já passar de volta para Diógenes. Primeiro, fazendo um esclarecimento aqui, o pessoal está perguntando se o público das capacitações eram apenas para os funcionários de UTI. Não eram para os funcionários da UTI. Eram para todos os funcionários da unidade hospitalar, os funcionários da urgência, os funcionários da clínica médica, para todo mundo foi contemplado com todas as ações. Principalmente, a gente não conseguiu contemplar todo mundo na prática, porque, como a professora Viviane falou, foram somente 50 pessoas que participaram. Então, a gente não conseguiu colocar todo mundo, infelizmente. Mas, nas teorias, sim, todo mundo teve acesso, todo mundo participou e estava todo mundo ciente disso. Mas, infelizmente, na prática, a gente não conseguiu colocar todo mundo por causa da circulação de pessoas, né? Por causa do tempo que ia demandar, fazer com todo mundo, tudo mais. Perfeito. E agora para a Marina. Marina, o pessoal está perguntando se todo o corpo técnico e os funcionários da MCM, da Clínica Escola, estão empenhados nesse projeto. Pronto, sem dúvida nenhuma. Como a professora Viviane colocou, para ocorrer essa capacitação, teve o envolvimento de muitos atores. Não seria possível uma pessoa ou apenas uma equipe realizar essa capacitação. Né? Então, assim, teve o envolvimento dos professores, da professora Viviane, professor Kleber, a professora Cinerale, teve a equipe do laboratório participando, teve os residentes, a administração, Diógenes enquanto aluno participando. Então, foram diversos atores que foram fundamentais para que essas capacitações pudessem acontecer. Certo. E já linkando essa questão da participação dos alunos, tem uma pergunta aqui para a Viviane. Além de Diógenes, a gente teve algum outro aluno da graduação que participou desse processo de capacitação e o pessoal está interessado, está querendo participar também. Como é que faz para fazer? Viver? Desculpa, gente. Então, começar novamente aqui. Quem participou, uma outra aluna, foi Taline Sarmento, né? Só que eu gostaria de ratificar que Taline e Diógenes, eles participaram como pseudo-alunos, né? Porque a gente convidou eles por eles serem já enfermeiros de formação, eles são mestres, eles trabalham no Hospital Regional de Seridó e entraram como a equipe do hospital, né? Nesse momento, a gente está com as atividades da UFRN suspensas, né? Pela legislação, né, da UFRN, então a gente não pode levar os alunos a campo, né? Então, os alunos que se interessarem podem nos ajudar na construção desse cenário, de pensar mais essa parte teórica, mas, de fato, para ir a campo, não, enquanto as nossas atividades elas estiverem suspensas.
Certo, certo, perfeito. E em relação à própria MCM, Vivi, a faculdade ela tem conseguido avaliar a implementação dessas práticas dentro do serviço. O Diógenes falou uma questão mais prática, né? Mas a universidade também tem conseguido avaliar essa questão? Não, Lucas, assim, até o momento são feedbacks apenas fornecidos assim de forma informal. A gente não conseguiu passar uma pesquisa, né? O mais próximo que a gente teve assim de regularizar, de institucionalizar essas ações, a gente escreveu um projeto de extensão e esse projeto de extensão está em avaliação, mas a partir dele a gente pretende sim produzir um produto, um artigo que seja alguma coisa que possa nos dar esse retorno e quem sabe no futuro a gente poder essa parceria firmada, né, para a gente poder estar auxiliando sempre esse hospital, o hospital da nossa região, que tem um papel fundamental aqui. Muito bem. E, voltando aqui para Diógenes novamente, eu queria saber dele se ele sentiu que a questão do medo dos profissionais, que você citou já no início da sua apresentação, se essa questão do medo tem melhorado, se eles estão se sentindo bem mais seguros na prática. Então, melhorou a questão da paramentação, desparamentação, da qualidade da assistência prestada, mas o medo ele está presente em todos os plantões. Realmente, a intensidade do estar trabalhando naquele local, nesse momento, ela não melhorou, pelo contrário, só tem piorando. Todos os dias a gente passa plantão para a gente chorando, porque realmente tem que acontecer, do que mais entende que ele precisa estar lá naquele momento, né? Apesar do medo, as pessoas entendem que precisam estar lá nesse momento, mas o medo ele não melhorou, ele melhorou. E até eu acho, eu não sei se eu vou ser bruto com o que eu vou falar, mas eu acho bom o medo até certo ponto, porque o medo faz com que as pessoas elas se protejam mais. Então, se eu não tenho medo do coronavírus, eu não vou me paramentar da forma adequada, eu vou me desparamentar da forma adequada, eu vou fazer uma oxigenação me comprometendo a minha equipe. Então, o medo está sim presente, ele, pelo contrário, ele tende a aumentado, mas o medo também é uma coisa boa. Boa e ruim, né? Perfeito, pessoal. Para a gente não se estender muito hoje, acho que as perguntas, infelizmente, não vai dar tempo para a gente responder tudo, como eu já tinha antecipado. Mas eu gostaria de, primeiro, agradecer a presença dos 3 convidados, agora desse segundo painel, Vivi, Marina e Diógenes, pela apresentação e pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, viu? Então, tá todo mundo de parabéns, desculpa. E queria saber se vocês tinham alguma outra consideração final para dar. Falar um pouquinho aqui. Gostaria de parabenizar, né, o pessoal por essa iniciativa do webinário e que nós, não só da MCM, né, a população, aqueles que puderem colaborar de qualquer forma, a gente se mantenha forte, né, e para a saúde que a gente continue atuando assim de forma a fortalecer o nosso SUS, né, e continuamos a oferecer uma saúde, uma educação de qualidade para todos. Marina, quer colocar alguma coisa? Pronto, eu só gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar a toda a organização do webinário e colocar aqui também que aquelas pessoas que estão participando do webinário, que estão se identificando com as ações que vêm sendo desenvolvidas, que queiram participar, que queiram colaborar, eu acho que esse é o momento da gente poder se unir, né, trazer mais pessoas, porque acho que a universidade tem um potencial muito grande de ações. E quanto mais pessoas puderem contribuir e participar, eu acho que mais ações e mais rico fica tudo que a gente vem desenvolvendo. Diógenes, quer colocar mais alguma coisa?
Então, eu quero agradecer pela oportunidade, parabenizar todo mundo que pensou nesse webinar de extrema importância. A gente precisa mostrar realmente o que a gente faz, que a gente está aqui presente enquanto universidade. E fica a minha esperança de que no futuro, quando tudo isso passar, né, espero que em breve, quando a gente tiver todo mundo de volta a nossa realidade, a gente continue com essas ações, a gente continue pensando em estratégia, a gente continue se posicionando enquanto universidade e presente enquanto universidade nos espaços que nos foram permitidos e nos que também não nos foram permitidos. Né? É isso. Parabéns a todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os convidados que participaram hoje, professor Alexandre, professor Pacheco, professora Viviane, Marina, Diógenes, e agradecer também a todo mundo que ficou até o final da live. Quem não puder acompanhar a live toda, essa live vai ficar gravada no canal da MCM. A gente já fiquei muito feliz que a gente já teve mais de 700 acessos no canal, e a expectativa é que esse número cresça cada vez mais, né? E pedir ao pessoal para se inscrever no canal para acompanhar. Amanhã a gente vai ter um painel muito interessante de apoio à atenção primária em saúde, com a professora Ana Luísa, a professora Miriam e o professor doutor Marcelo Viana. Então, quem puder acompanhar amanhã, no mesmo horário, às 6 da tarde, está convidado. Gostaria também de agradecer aqui ao corpo técnico, que, principalmente na pessoa de Augusto, o pessoal da TI, que permitiu a transmissão dessa live, e as professoras que idealizaram, né? Principalmente na pessoa de Ana Karine, que é quem está coordenando nós monitores aqui nesse evento. E um agradecimento especial também para Luca, que está no chat aí, mandando as dúvidas e os questionamentos de vocês no chat. Então é isso, pessoal. Sintam-se convidados para participar amanhã. E uma boa noite a todos, viu? Vai-te embora, coronavírus! Tá com febre, tá tossindo, tá com dor no corpo. Procure seu postinho para se tratar. Mas se tu tá cansado, se o ar tá lhe faltando, ou então se tu tá vendo que já vai desmaiar, procure o hospital do seu município para alguém te avaliar. Deus o livre, se for grave, vai pra Caicó. Do Seridó referência, por isso que vai pra lá. Uma novidade é o Telesaúde, uma espécie de consulta pelo celular. Se surgiu alguma dúvida sobre o coronavírus ou se tem algum sintoma e quer avaliar, entre nas plataformas que eu vou dizer, pegue um papel para anotar. Acesse mcm.frn.br/telesaúde ou através